A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou começar agora a lição número 5, que traz como título a instituição da monarquia em Israel. Estamos estudando a revista da CPAD do quarto trimestre do ano 2019, essa revista que veio aí com o objetivo de explicar o livro de Samuel, o primeiro e segundo livro de Samuel, enfatizando a questão do governo divino. Então a gente observa aqui no livro de Juízes que o governo de Deus era através dos juízes que eram levantados para uma situação específica ali, e ali eles livravam o povo de Deus dos seus inimigos. Quando a gente entra no primeiro livro de Samuel, a gente vê que Samuel se consolida como juiz, como sacerdote, como profeta em Israel, isso a gente já viu em lições anteriores, e a gente vai entrar agora na nova fase, uma nova mudança que vai acontecer naquela nação, que é a mudança do período de juízes para o período da monarquia. De certa forma, são dois governos onde Deus está governando. Muita gente acha assim, que o governo da monarquia não seria Deus, seria um rei. Não. A gente vai ver aqui nessa lição justamente isso, que o povo estava rejeitando Deus, queria um rei como as outras nações, no entanto, Deus tinha o objetivo de dar um rei, mas que fosse segundo o seu coração. Então, resumindo aqui, é o que a gente vai ver nessa lição. E o que isso tem a ver com nossa vida? Tem muita coisa a ver, tem muitas lições práticas. A gente não vai simplesmente estudar a história de um povo antigo, que não tem nada a ver com nossa vida, não. Vamos estudar a história de um povo antigo, que é o povo de Deus, e que as lições ali são aplicadas de forma prática na nossa vida. É o objetivo da lição do EBD, que nós possamos viver melhor uma vida cristã mais sólida, baseada na palavra de Deus. Então você que é professor do EBD, você que é aluno, você que quer aprender mais, assista essa aula que você com certeza vai aprender mais desse assunto. A gente vai seguindo aqui a sequência da revista CPAD, que está baseado no texto aí de Samuel, primeiro livro de Samuel. Então a gente vai seguir essa sequência e nos aprofundar um pouco mais em cada tópico aqui. Então você que vai ministrar uma aula, assista até o final que você com certeza vai aprender mais. E essa aula aqui vai ser ministrada através do slide, que você encontra no site do EBD em Foco. No site do EBD em Foco a gente tem um conteúdo gratuito, que é a aula em vídeo, aula em áudio e subsídio em PDF. Então você vai encontrar esses 3 conteúdos aqui, e além desse conteúdo nós temos slide em PowerPoint, cursos de capacitação e um curso baseado no tema da lição, que é exclusivo para assinantes premium. Então você acesse o site que você fica sabendo como que funciona a questão da assinatura. Então é um conteúdo mais completo que você vai encontrar como assinante, além desse slide em PowerPoint para você usar na sua igreja. Um slide bem dinâmico, de excelência, um conteúdo de excelência para você usar na sua igreja e dar uma aula diferenciada, uma aula transformadora. Então vamos começar aqui no textuário. O textuário diz assim: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. 1 Samuel 8, 4, 5, versículo-chave aqui, é justamente sobre esse pedido de um rei que o povo faz ali para Samuel. Verdade prática: antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus para que não venha a sofrer dolorosas consequências. Então a gente sabe que aquele povo pediu ali algo para Deus sem antes buscar a direção de Deus. E Deus, de fato, deu aquilo que eles pediram e eles viram que pediram errado. Então a gente vai aprender essa lição aqui, vai ficar essa lição para nós, que nós temos que buscar a orientação de Deus, senão nós podemos sofrer as consequências das escolhas erradas. 1 Samuel 8, de 4 a 7, 10, de 1 a 7, a nossa leitura bíblica em classe. Eu recomendo você ler todo o capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. E você vai ministrar essa aula, leia. E depois você acessa o curso de 1 Samuel lá no site do EBD em Foco, que eu comento lá o capítulo 8, 9 e 10 de forma bem detalhada para você se aprofundar nesse tema. Então acesse lá depois, se você é assinante, acesse e assista essa aula. Está tudo dentro do site do EBD em Foco. Vamos para a nossa introdução. Começando aqui a nossa introdução, diz o seguinte: ao tratar da instituição da monarquia em Israel, não podemos ignorar a soberania de Deus ao estabelecer essa forma de governo. Deus é soberano.
Deus sabe de todas as coisas, e ele já tinha ali de antemão falado para a nação que um dia eles teriam um rei, né? Eles teriam um rei. Mas esse rei seria segundo a sua vontade, não segundo a vontade do povo. Então assim, Deus já estava falando, porque Deus é soberano, ele sabe de todas as coisas. Embora a monarquia fosse um desejo nacional, Deus interveio e, segundo a sua vontade, estabeleceu essa forma de governo. Então o povo desejou, Deus entregou aquilo que o povo pedia, porque Deus também sabia que estava no momento certo. Só que, claro, Deus disciplinou o povo através desse pedido que eles fizeram. A gente vai ver nessa lição aqui que o rei que eles pediram, eles conseguiram, mas não foi um rei bom. A gente sabe que Saul, o primeiro rei, né, já dando aqui, você já sabe, né, que é Saul, o primeiro rei, não foi um rei segundo o coração de Deus, né, o rei segundo o coração de Deus veio depois, mas serviu para que o povo aprendesse a lição. Outrora ele levantava juízes em diversas regiões, então a gente teve vários juízes, Débora, Gideão, Sansão, vários juízes para uma situação específica de regiões diferentes, e agora ele levantaria uma monarquia em Israel, um rei, mas de todo jeito seria um rei que Deus estivesse no comando, não um rei segundo as outras nações que governava segundo a sua vontade própria. Nesse sentido, estudaremos a razão da monarquia, a escolha do rei Saul, o primeiro rei de Israel, e o mérito dessa escolha. Não adianta negar que essa passagem onde fala da escolha de Saul ela é um pouco complicada. É muito complicada porque muita gente pergunta por que Deus escolheu Saul? Por que Deus não escolheu outro rei, já que ele sabia que Saul não seria um bom rei? Então tem muita gente que questiona isso aí. Por que o povo rejeitando Deus e mesmo assim Deus deu um rei para eles? É um outro questionamento. Então surgem muitas dúvidas. Fazer uma leitura desse texto de forma superficial pode passar batido esses questionamentos, mas se você for uma pessoa crítica, uma pessoa que presta atenção nos detalhes, você vai ver que realmente é uma passagem um pouco complicada de explicar. Então nessa aula aqui eu vou tentar aqui chegar o mais próximo possível dessa explicação desse texto para que nós possamos entender de fato por que Deus escolheu Saul, por que Saul foi o primeiro rei, enfim, vamos entender tudo isso aí, qual era a vontade de Deus para a nação. Vamos lá, primeiro, por que a monarquia? Por que monarquia, né? Por que queria um rei? Primeiro subtópico, um sentimento de orgulho nacional. Aqui vamos falar um pouco da questão do povo. O desvio de Israel teve origem em sua desobediência a Deus. Os israelitas só buscavam em tempos de crise. Então o povo de Israel era um povo rebelde por natureza, pode-se dizer assim. Era um povo que estava sempre se rebelando contra Deus. E quando eles começavam a sofrer as consequências dessa rebelião, eles buscavam a Deus, porque chegava a crise, chegava um negócio complicado, eles iam lá, Senhor, tem misericórdia, Deus tinha misericórdia. Então a gente sabe que a nação estava passando por um problema difícil, né? E aí a gente observa isso. Segundo a Bíblia, Deus chamou Israel para ser líder espiritual do mundo. E quem é como o teu povo Israel, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso. Realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar as nações de diante do povo que liberaste do Egito. 1 Crônicas 17, 21. Então aqui fica bem claro que Israel era a nação escolhida, né, era a nação que tinha como objetivo mostrar que o Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, né, o Deus Yahvé, aquele Deus que criou todas as coisas, era o Deus, o único Deus. Então Israel tinha como propósito mostrar para as outras nações que existia um único Deus, né, e esse Deus comandava aquela nação. Então esse era o propósito da nação de Israel. Mas a nação se enveredou pelos mesmos caminhos das outras nações. Começaram a seguir os caminhos das outras nações, adorando outros deuses, se prostituindo, fazendo um monte de coisa que desagradava a lei de Deus. Então Israel pecou em várias situações específicas. E assim, por meio do orgulho nacional, os israelitas foram levados a pedir um rei antes da hora. Então eles se orgulharam, eles começaram a achar que podiam exigir as coisas de Deus e começou a pedir um rei
baseado não nos princípios divinos, mas nas outras nações. Israel começou a pedir um rei de acordo com o rei das outras nações. Nesse caso, adotar o regime monárquico segundo o modelo pagão significava rejeitar a liderança divina representada por Samuel. Então Samuel era o líder espiritual da nação que falava por Deus. Então ele era o intercessor ali, Deus falava com Samuel e Samuel transmitia as palavras para o povo. Quando o povo rejeitou o governo de Samuel, estava rejeitando o governo divino, porque Samuel era o representante divino ali naquela nação, e estava trocando o governo divino por um modelo pagão, um modelo onde o rei agia totalmente de forma independente, sem depender de Deus. Então era assim que funcionava, o povo queria, foi assim que aconteceu, melhor dizendo, o povo pediu um rei. Tinha algum problema nesse pedido? Não. De fato, quando a gente lê o texto bíblico, entende de fato esse texto, né, a Bíblia como um todo, a gente sabia que Deus ia dar um rei para a nação e o povo poderia sim pedir um rei para Deus. O povo poderia pedir um rei. O problema não foi o pedido em si, né, foi a maneira que eles pediram. Não é o fato de pedir um rei, mas a maneira que pediu um rei, porque pediu um rei segundo um modelo pagão, não segundo o modelo que já estava escrito lá em Deuteronômio. Então há perigo quando o povo de Deus deixa a sua verdadeira vocação para imitar as instituições terrenas. A gente vê muito isso nos dias de hoje. A lição que fica aqui é quando a gente começa a olhar para fora, para o mundo, e copiar o que está no mundo como se aquilo ali fosse algo bom para nós. Então fica a lição para o cristão e para a igreja da atualidade. A igreja de hoje, a igreja de Cristo, não tem necessidade nenhuma de copiar as coisas do mundo. Israel estava querendo copiar o modelo do mundo, o modelo pagão, e pagou um preço muito alto por isso. Embora seja bíblico cumprir as nossas obrigações políticas e sociais, isso é um fato, nós temos que cumprir nossas obrigações como cidadãos aqui nessa terra, a vocação da igreja é espiritual. Como afirmou Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 8,36. Aqui Jesus está falando de um reino que é espiritual, né? Um reino que não é deste mundo. No entanto, isso não nos não tira a nossa obrigação de cumprirmos aqui o que nós temos que cumprir, de dar exemplo, de dar bom testemunho, de amar o próximo, independente de quem seja esse próximo, mostrar que nós pertencemos a um reino diferente, mas refletimos isso aqui no meio do mundo, né, cumprindo as nossas obrigações aqui. Então é isso, nós temos que ter em mente que nós temos um rei dos reis, o Senhor dos senhores, né, que tem um reino que não é deste mundo. 1.2, o fracasso dos filhos de Samuel. Este era o contexto dos israelitas. Vamos entender um pouco do contexto que eles viviam. A Arca da Aliança não estava mais com o povo, né? A gente já viu essa questão na aula anterior, a Arca foi levada pelos filisteus, depois a Arca voltou para Israel, mas ela ficou guardada em um lugar. Por qual motivo nós não sabemos. A Arca não voltou a Siló e o povo não estava mais ali tendo acesso à Arca. Os filhos de Samuel não andavam em caminhos retos. Então Samuel tinha filhos e por algum motivo os filhos de Samuel se corromperam. Tem gente que critica Samuel por isso, porque Samuel, né, não soube educar os seus filhos, se preocupou somente com a obra de Deus, esqueceu da sua família. Eu não vou muito por esse caminho. A Bíblia não dá detalhes porque os filhos de Samuel se corromperam e eu não vou ficar fazendo especulação dizendo que Samuel foi irresponsável na criação dos filhos. Se a Bíblia não fala, eu vou me calar. Tá? Porque tem muitos pais que educam o filho no caminho do Senhor, ensina, mas lá depois o filho se corrompe. E a culpa não é do pai. Não adianta jogar 100% da culpa no pai, porque tem muitos que se corrompem por conta própria. Havia ameaças constantes dos filisteus. Isso aqui é um fato também na história de Israel, que os filisteus estavam sempre perturbando a nação. E aí quem ia livrar a nação? Quando a gente olha para aquele relato da arca, que o povo levou a arca, e ali a arca foi levada embora, muitas daquelas pessoas começaram a questionar o poder de Deus para dar o livramento à nação, apesar de ter sido desobediência do povo. Mas o povo não entendeu, o povo ficou pensando que Deus não tinha capacidade de dar o livramento para eles. E isso leva o povo a querer um rei
que batalhasse com eles. Então isso aqui é importante nós enfatizarmos. Muito provavelmente, vou falar de novo, muito provavelmente o povo pediu um rei para batalhar com eles, porque o povo não estava mais confiando que Deus tinha poder para livrá-lo dos filisteus. Era uma falta de fé. Então mais um problema aqui, anota aí. Por que que o pedido de um rei foi um pedido errado? Por que que a maneira que eles pediram foi errada? Porque eles estavam com isso aqui em mente. Se você ler o texto bíblico, eles falam, nós queremos um rei que vá diante de nós das nossas batalhas. Mas o texto bíblico deixa bem claro, lá no Êxodo, Deuteronômio, Levítico, quem ia à frente nas batalhas era o Senhor. Então era Deus que tinha que ir na frente e não o rei. Então eles pediram o rei por falta de fé, por não confiar em Deus para vencer as batalhas. Vamos lá, continuando aqui. Neste sentido, o pedido dos anciãos tocou o coração do profeta. Então Samuel, na verdade, de tanto o povo insistir, Samuel foi falar com Deus. E aí ele vê essa questão dos seus filhos, porque ele sabia que os seus filhos não tinham condições morais e espirituais para substituí-lo. Então os filhos dele estavam corrompidos. E Samuel era um líder fiel, sincero, verdadeiro. Diante de tudo isso, ele, embora fosse duro de ouvir, ele sabia que os anciãos falavam a verdade. Então, assim, não é que Samuel concordou com o povo que deveria de fato ter um rei, mas com certeza Samuel reconheceu que os seus filhos não tinham a capacidade de governar. Biblicamente, não há problema em um filho de pastor vir a substituir o pai no ministério. Então acontece muito disso, o pastor tem os seus filhos que ajudam no ministério, e quando os seus filhos crescem, são consagrados também a pastor e continua ali o ministério do pai. Isso acontece algumas vezes. Entretanto, isso não pode se dar por causa do amor paterno. Não é somente porque é filho de pastor que tem que virar pastor. A gente tem que observar que tem que ter vocação dada por Deus, tem que ser confirmado pela Igreja de Cristo. E é aí que mora o problema em muitas igrejas. Muitas igrejas acontece isso e muitas igrejas sofrem por isso. O pastor consagra o filho somente porque é filho. Não consagra o filho porque tem vocação, porque tem chamado, porque faz a obra. Então isso traz muitos problemas. A gente vê muitos pastores que não têm o mínimo de preparo para pastorear. Porque são filhos de pastores que foram consagrados só pelo fato de serem filhos de pastores sem ter chamado. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso aí. Fica um alerta para a liderança da nossa igreja, não evitar consagrar aí pastores que não têm chamado só porque é filho ou parente de um pastor. Continuando, rejeitando os planos de Deus. Rejeitando os planos de Deus. O versículo 6 e 7 do capítulo 10. Escolher a monarquia naquele contexto era rejeitar o propósito divino. Por quê? Porque eles estavam pedindo um rei segundo as outras nações. Foi algo deliberado do povo contra o plano estabelecido por Deus desde quando eles ocuparam a terra de Canaã. Chegaram em Canaã, Deus já tinha traçado tudo que Deus queria para eles, toda a sua vontade ali. Olha só em Deuteronômio 17, 14 e 15. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado por posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Olha só, no dia que vocês pedirem um rei, que esse rei seja segundo a vontade de Deus, o rei que Deus escolheu, não o rei que vocês vão escolher. Então fica aqui a lição que Deus dá em Deuteronômio. Bem antes, Deus já tinha na sua soberania previsto tudo isso. Deus já sabia que ia acontecer e aí Deus deu as diretrizes. Antes, assim, no tempo certo, o próprio Deus daria um rei com as qualidades necessárias. É preciso seguir essa diretriz no processo de sucessão de líderes. Que diretriz é a diretriz da palavra de Deus. Não podemos perder a perspectiva de que é Deus quem dá seus líderes à igreja. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Mateus 9,38. Então é Deus que escolhe a liderança. Se for escolher algum líder para qualquer cargo, qualquer departamento na igreja, que busque primeiro a vontade de Deus, que tenha oração, que tenha um jejum, que busque esse propósito para que o rei, de fato, o rei não, o líder escolhido seja alguém ali
que Deus escolheu que esteja na vontade de Deus. Né? Essa lição aqui a gente aprende porque o rei escolhido não foi de acordo com a vontade de Deus, mas foi de acordo com a vontade do povo. Mas não foi Deus que falou para Samuel ungir Saul? Foi Deus. Mas a gente vai entender aqui que Deus deu para eles não um rei, mas Deus deu um comandante. Né? E a gente vê que fez segundo a vontade do povo, porque queria mostrar para o povo que o que o povo estava pedindo, que aquilo não daria certo. Mas isso é para o próximo tópico, vamos avançar aqui. A escolha de Saul como um rei. Vamos entender por que Saul. A pergunta que não quer calar, né? Por que Deus escolheu Saul, mesmo sabendo que Saul não seria um bom rei? Não tem somente uma resposta, mas vamos analisar aqui. Quando lemos o livro de 1 Samuel, logo percebemos que o foco do autor não sagrado é Davi e não Saul. Então o objetivo dos livros de Samuel, vou colocar assim, dos dois livros, né, não é Saul, não é mostrar somente a história de Saul, mas é Davi. Então o propósito aqui é contar a história de Davi, basicamente isso. E aí, segue a pergunta, né? Se Saul foi o primeiro rei de Israel, por que o foco da narrativa não recaiu sobre ele? Então o primeiro rei de Israel não seria o mais importante, não seria o mais lembrado, não seria o melhor rei, né? Não deveria cair o foco sobre ele? Vamos lá. Podemos considerar que, num primeiro momento, o rei Saul foi ungido pela soberana vontade de Deus. Começa por aí. Deus é soberano, ele manda e desmanda, ele faz e desfaz, e nós não temos a capacidade de dizer para ele o que fazer. É ele que faz do jeito que ele quiser. Então, se ele quis ungir Saul, isso aí a gente simplesmente vai aceitar, né, sem questionar. Então Deus quis ungir Saul pela sua soberana vontade. Né? Vamos lá, continuando. Entretanto, ele reinou indiferente aos mandamentos divinos. Se você observar, Saul, antes de ser rei, já era uma pessoa de personalidade muito fraca. Saul, o povo pede, começa assim, o povo pede um rei no capítulo 8. No capítulo 9, Saul é apresentado. Saul está procurando as jumentas do pai dele. Se você ler lá o texto, você vai ver. Quando chega um dado momento que não encontra as jumentas, ele quer voltar. E o moço de Saul, aquele ajudante dele, fala, não, vamos lá, vamos procurar o profeta, tem um profeta aí que pode dar o caminho para nós. Aí Saul, não, mas esse profeta, a gente não tem nada para dar para ele, a gente não tem comida, a gente não tem dinheiro. Ele começa a fazer objeções, né? Parece que ele quer dificultar as coisas. Então é um líder fraco, já mostra aí que a liderança dele é uma liderança fraca. E aí, depois, a gente observa que parece que ele quer comprar o profeta. Né? Ele quer pagar alguma coisa, até que o ajudante dele fala, não, eu tenho um dinheiro aqui, a gente leva. Né? Então, observa isso. E outra curiosidade é que Saul não demonstra nenhum conhecimento de Samuel. E o texto bíblico diz que Samuel andava por todo Israel e era conhecido por todo Israel. Então parece que Saul estava um pouco fora a parte dessa vida espiritual da nação. Então dá para observar nessa caminhada de Saul procurando as jumentas do pai dele, que ele é uma pessoa que tem um caráter fraco. A Bíblia, ela não descreve isso de forma explícita, mas de forma implícita, pelas ações de Saul, parece que ele não era já uma boa pessoa. Então começa que ele foi um rei falho, egoísta e ciumento. Isso aqui se confirmou depois que ele virou rei. Então o propósito do autor sagrado é contrastá-lo com Davi, um homem segundo o coração de Deus. O escritor coloca a história de Saul para mostrar como que é o rei que não é segundo o coração de Deus, que não obedece a Deus, que não se quebranta, que não lê a lei, enfim, que não ouve a voz de Deus. Com um rei que é segundo o coração de Deus, que é um rei quebrantado, um rei que medita na lei de Deus de dia e de noite, que ouve a voz do Senhor, que obedece seus mandamentos. Então aqui é um contraste que o escritor quer fazer. Deus escolhe Saul para mostrar para a nação de Israel como é o rei que eles pediram. Vocês não querem um rei segundo as nações, as outras nações? Está aí o rei de vocês, que é o rei Saul. Esse rei aí vai agir da forma errada para vocês aprenderem a lição. Então um pensamento meu é que Deus queria mostrar para a nação
como seria um bom rei. E para isso Deus mostrou primeiro o mau rei, né? O rei que não governa segundo o coração de Deus. E aí Saul foi esse rei falho, egoísta e ciumento. A nação depois se arrepende. No capítulo 2, o povo se arrepende de pedir um rei para Deus. Por quê? Justamente porque, né, viu que o rei que eles pediram não estava governando do jeito certo, mas foi o que eles pediram. Então Deus deu do jeito que eles pediram para que eles pudessem aprender a lição. A unção de Saul por Samuel. Continuando. Na unção de Saul, alguns detalhes devem ser destacados. Samuel o beijou em um sinal de afeição e admiração pessoal. Essa questão do beijo nos tempos bíblicos, no Antigo Testamento, acontecia sim o beijo entre dois homens. Fala também do beijo de Jonatas com Davi, mas até algumas pessoas querem interpretar, porque Jonatas e Davi tinham um amor pelo outro, que não era um amor, né, normal, enfim, leva para o lado do homossexualismo, né, eu vou falar logo aqui, leva por esse lado. Mas isso era normal naquela época, um homem beijar outro homem, não tinha nada de afeição pelo outro. Então era um sinal de admiração pessoal, né? Afeição e admiração pessoal, nada de homossexualismo. Então Samuel beija Saul quando encontra com ele e depois tem a unção, né, com azeite de oliva. A cerimônia simboliza a investidura divina para o exercício do cargo. É meio que uma confirmação. Isso aqui confirma que Deus te chamou para esse cargo. Então, ali Samuel unge Saul. Os que são separados por Deus para a sua obra têm a unção do Espírito Santo, a capacidade que vem do alto para o exercício do santo ministério. É uma confirmação que Deus vai dar também para nós da questão da liderança. Continuando, hoje não é necessário, né, mais essa unção com azeite para os ministérios da palavra, basta a imposição de mãos, né, do presbitério. Mas isso aqui entra muita questão de liturgia das igrejas, tem umas igrejas que têm unção, outras não têm. Eu não vou entrar em detalhes disso aqui. Para mim isso aqui são coisas secundárias. Eu acho que a lição que a gente aprende aqui é que quando alguém é separado para o ministério, que tem que ter ali uma orientação, que tem que ter oração, que tem que ter todas as diretrizes do que tem que ser feito, o que não deve ser feito, né, mas que cada igreja vai escolher aí se unge com óleo, se não unge com óleo, se é imposição de mãos, enfim, isso aí é outra situação. Então, continuando aqui, o 2.3, os sinais de confirmação da unção. Então, quando Deus confirma essa unção, no sentido de que Deus de fato confirmou, separou ele para aquela obra, tem alguns sinais. Aí Samuel vai falar, tu vai sair daqui e vai acontecer 3 coisas. Primeiro, vai encontrar as jumentas perdidas do teu pai. Segundo, 3 homens você vai encontrar, um com 3 cabritos, outro com 3 bolos de pão e outro com odre de vinho. E depois você vai receber o Espírito Santo e a capacidade de profetizar. Então são 3 situações que vão acontecer. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa questão do Espírito Santo, que ele é cheio do Espírito Santo, mas esse cheio do Espírito Santo aqui não é em relação à salvação, que o Espírito Santo vem sobre ele. É em relação à capacitação para governar, uma capacitação para liderar o povo diante dos filisteus, nas batalhas. É muito parecido com a capacitação que acontece lá em Juízes. Por exemplo, Sansão. Sansão era cheio do Espírito Santo e aí ele ficava forte e lutava diante do povo ali contra os filisteus. Então aqui a gente vê que essa capacitação do Espírito Santo que Saul recebe é para exercer esse governo, né? É uma capacitação específica, né? Ele não foi batizado com o Espírito Santo, não foi tocado pelo Espírito Santo para ser salvo, não tem nada a ver com isso. É capacitação para uma obra específica, que isso é muito comum no Antigo Testamento. Se você ler até aquela passagem da construção do tabernáculo, os homens que foram construir o tabernáculo, eles foram capacitados com o Espírito Santo para fazer toda a obra de cobre, de ouro, de madeira. Então a capacitação do Espírito Santo acontecia dessa forma, para um projeto específico. No caso de Saul, ele foi cheio do Espírito Santo, capacitado do Espírito Santo, pelo Espírito Santo para governar e para profetizar, que acontece aqui, que ele profetiza, mas o texto bíblico não diz que ele vira um profeta depois e continua profetizando. É somente nesse momento também. Então a gente tem que observar esses detalhes. O que a gente aprende? Esse primeiro sinal representa o trabalho que o rei teria. Então ele teria que trabalhar, né? Ele teria que exercer uma função na prática. O segundo aponta para o sustento divino, para a tarefa de Saul, que é relacionada ao alimento.
E o terceiro, né, que reinaria sob o Espírito Santo de Deus e assim salvaria Israel dos seus inimigos. Então aquela capacitação para ir para a frente de batalha. Quem é chamado para o ministério precisa aplicar-se ao trabalho. Jesus falou, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu estou trabalhando. João 5,17. Então aqui fica bem claro que chamado para o ministério é para trabalhar, é para servir, não é para ser servido. Isso foi que Jesus ensinou. Então Jesus falava muito de servir. Tem gente que quer ser consagrado a presbítero, a pastor, para ficar de braços cruzados. Esse não serve para a obra, tem que servir. Sustentar-se pelo alimento sagrado, a palavra de Deus. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então aqui Jesus está citando uma passagem do Antigo Testamento que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Não estudar a palavra somente para dar uma aula, somente para pregar, mas estudar a palavra para viver. Estar cheio do Espírito Santo. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Esse aqui é NVI, né? Um pouco diferente do que a gente costuma ver, Efésios 5,18. Né? Mas o que fica bem claro é que quem faz a obra tem que buscar a direção do Espírito Santo, tem que ser cheio do Espírito Santo. A jornada ministerial é pesada, por isso é preciso estar centrado em Deus em todo exercício ministerial. Então, o foco aí é fazer a obra de Deus. Jesus falou que quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto. Então, nós não temos que ficar olhando para trás, para as dificuldades, mas buscar a direção de Deus, nos alimentar com a palavra de Deus e buscar a direção do Espírito Santo para fazer a obra. Terceiro tópico, o rei que o povo escolheu. A gente vai ver aqui essa questão desse rei. Uma escolha pautada na aparência. Olha só, mais um problema do povo aqui. Saul rejeitou a palavra de Deus e assim brevemente Deus daria ao povo um rei segundo o seu coração. Então, como Saul não foi um bom rei, a gente observa a Samuel chamando a atenção dele, quando ele faz o sacrifício lá, sem a presença de Samuel. Samuel falou assim, ó, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. 1 Samuel 13:13. Olha só, muita gente fala, por que Deus escolheu Saul? Olha só, se Saul tivesse sido um rei obediente, Deus teria estabelecido o reinado dele. Mas Saul não foi. Por que Saul não foi? Deus já sabia de antemão, na sua soberania, Deus já sabe de todas as coisas. E mesmo assim Deus escolheu para que o povo entendesse quem seria o rei bom lá na frente. No entanto, o que a gente observa é que se por acaso ele tivesse sido obediente, Deus teria abençoado o reinado dele. Mas ele não foi. Então, por causa da desobediência de Saul. Então a gente tem que observar aqui que Saul foi desobediente e por causa da desobediência que Deus tirou o reinado dele. Tá? Então, Deus tira o reinado dele por causa da sua desobediência. Fisicamente, era um homem notável. Ele tinha um filho, né, que no caso aqui está descrevendo Saul, chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, o mais alto, né, os mais altos batiam nos seus ombros. Olha só, 1 Samuel 9:2 descreve um pouco o porte físico de Saul. Era um cara belo, bonito, chamava a atenção pela beleza, era alto, então era mais alto do que todo mundo. Né? Então, olha só, o rei que Deus escolhe para o povo. Por que Deus escolhe Saul? Justamente porque Saul satisfaz esse desejo do povo, desse rei que o povo pede, que era um rei segundo as outras nações. Os reis das outras nações eram homens fortes, que iam para a batalha, corriam mais do que os outros, lançavam mais do que os outros, batalhavam melhor do que os outros. Então os reis das outras nações eram reis fortes, que confiavam na sua própria força. E o rei que Deus queria para Israel não era um rei que somente tivesse uma boa aparência e fosse forte e alto, mas era um rei que tivesse um coração puro, porque quem vai dar a vitória na batalha é Deus. Então, o povo não via nada além da aparência humana. Quando o povo viu Saul, e que Saul ele foi escolhido ali em secreto e ungido por Samuel,
Depois foi feito um sorteio entre o povo. Ele foi sorteado e depois que ele apareceu, o povo clamou: viva o rei de Israel, e ali o povo elegeu Saul como rei, segundo a sua aparência. Mas Deus, que sonda todas as coisas, conhecia o coração de Saul. Então Deus não olha a aparência, tanto que isso aqui é um contraste lá na frente, quando Deus escolhe Davi, que o pai de Davi coloca os filhos lá, né? Não, tem o menor, né? Aquele lá que ninguém dá moral para ele. Aí Samuel fala: olha, Deus não olha, né? Fica bem claro esse contraste, né? Fica bem claro que Deus não está olhando a aparência. Então Deus deixa bem claro ali, na escolha de Davi, que ele não olha a aparência. Saul foi um rei que o povo escolheu baseado na aparência. Já Davi não. Davi foi, Deus olhou dentro do coração, né? Mesmo não sendo o rei ideal do ponto de vista divino, Deus o designou e o nomeou. Não era o rei ideal, mas Deus permitiu para que a nação entendesse, né, os seus propósitos. O direito do novo rei, né? O profeta Samuel esclareceu que o rei teria os seguintes privilégios: todos estariam sob o seu poder, o novo rei é prontos para servi-lo em várias situações, na guerra, no trabalho do campo, nos impostos, no confisco de trabalho de escravos para o trabalho, na produção de perfumes, na cobrança do dízimo da produção, enfim, né, assim as exigências descritas por Samuel faziam parte do novo sistema político que o povo tanto desejava. Então o povo estava desejando tanto isso, Samuel fala: olha, essas são as exigências, vocês querem? O povo fala: a gente quer assim mesmo. Então eles queriam esse padrão desenvolvido pelas nações gentílicas. Esse padrão era o que o povo queria, um padrão pagão, um padrão que não era segundo a vontade de Deus. O novo sistema político e o aspecto teológico. Vamos lá, 3.3, né? Deus sempre cuidou de Israel, deu-lhes mandamentos. A gente tem que observar o seguinte, que a nação precisava de um líder. E naquele momento, mesmo sendo o pedido do povo errado, Deus provê um líder. Deus provê um líder. Então Deus não vai abandonar a nação de Israel. Deus dá mandamento, Deus escolhe liderança em momentos específicos, né, e faz com que o povo se arrependa e volta várias vezes para ele. Então, nesse momento específico, Deus não abandonaria a nação de Israel. Não seria diferente, né? Deus não iria abandonar a sua nação porque ele tem um propósito muito maior. Se originalmente não era a vontade de Deus, o Criador usaria esse modelo para guiar o povo. Então, olha, vocês estão pedindo um rei. Não é o momento, mas eu vou dar um para vocês. Agora, um detalhe. No capítulo 8, a palavra grega que o povo usa para... Grega não, hebraica, corrigindo. É hebraica para pedir um rei, é Meleque, né? Meleque. Quando a gente vai para o capítulo 9, Deus unge Saul um Nagibe, e não um Meleque. Nagibe seria um comandante, um príncipe. Pode ler a sua Bíblia que no capítulo 9 não é usado a palavra rei, mas é usado comandante, príncipe, líder, alguma coisa do tipo, mas não é usado rei. Por quando Saul é ungido, segundo alguns teólogos, ele não foi ungido um rei de fato. Ele foi ungido um juiz. Mas ele foi rei. Sim, de fato, a Bíblia chama ele de rei. Mas parece que ele não é um rei ainda que exerce essa liderança que o povo estava precisando. Quando a gente vai para o capítulo 11, onde que estava Saul quando o povo estava precisando dele na batalha? Estava com os bois do pai dele lá, arando a terra. Olha só, que rei é esse? Então é muito parecido com os juízes lá do livro de Juízes, os juízes de Israel. Então parece que Saul não se posiciona como rei depois que ele é ungido, que o povo aclama ele, né? Ele volta a trabalhar para o pai dele normal, como se nada tivesse acontecido. E é por isso. Então Deus não unge Saul como Meleque, rei, mas como Nagibe, que seria um comandante apenas. Porque Deus não vai deixar a nação ser derrotada. Ele já preparava um rei segundo o coração dele, que seria o rei Davi. A gente já leu essa passagem aqui, né, 1 Samuel 13,14, que esse sim seria, né, o rei segundo o coração, né, um rei que obedeceria o mandamento do Senhor, que seria o rei Davi. Então esse rei
que o povo pediu, segundo as outras nações, que foi dado Saul, foi só para o povo ser vitorioso em algumas batalhas e o povo entender que Deus tinha algo melhor lá na frente. Depois o povo se arrepende e aí depois de fato vem um rei de verdade, que é o rei Davi. Né? Que isso fique bem claro aqui, que você possa compreender essa questão do reinado. Apesar de Saul não ter sido um rei segundo o coração de Deus, ele batalhou com a nação e venceu e deu vitória para a nação em algumas guerras específicas ali. Neste novo modelo, a liderança seria centralizada na pessoa do rei, os sacerdotes, os profetas representariam o conselho de Deus para o governo monárquico. Então eles recorriam a sacerdotes e profetas para saber a vontade de Deus e assim o Altíssimo conduziria o seu povo pela história. Então a gente tem que observar a história maior por trás disso aqui. Deus está preservando sua nação, que é a nação de Israel, de onde vai nascer o Messias, da tribo de Judá, que vai ser o salvador de toda a humanidade. Então assim, por que Deus escolheu Saul, tal? Um dos propósitos pode ser isso também. Deus queria dar livramento para a nação naquele momento específico, que a nação precisava de um líder para vencer os filisteus e ser preservada. E depois, de fato, Deus deu um rei. Né? Mas ali ainda Saul governa por 40 anos. O povo ainda tem essa liderança. Às vezes a gente pensa que, a gente lê a história bíblica e passa muito rápido, a gente esquece de quantos anos durou. Então, se a gente for fazer trazer para os dias de hoje, era como se o Brasil tivesse um presidente de 1980 até hoje. Olha só, 40 anos governando, né? Seria 39 anos até hoje, né? Então seria mais ou menos isso. Saul governa por 40 anos a nação e depois que Davi se torna rei, governa por mais 40 anos. Né? E depois vem Salomão e os outros reis. E isso faz com que a gente possa ter uma noção aí de quanto tempo a nação passou. Então não foi assim algo muito curtinho. Então teve muitas e muitas batalhas que Saul liderou e venceu. Teve muitas batalhas que Saul livrou o povo. Então Saul, apesar de ter sido um rei que foi desobediente, teve várias falhas, vários problemas, ele foi importante naquele período para a preservação da nação. Isso porque Deus cuida do seu povo, mesmo quando o seu povo é desobediente, mesmo quando o seu povo erra, mesmo quando falha. Irmão, se você for parar para pensar na sua vida, né, de tanta coisa errada que você faz, eu olho para mim, né, tanta coisa errada que eu faço, e mesmo assim Deus me abençoa, mesmo assim pela sua graça Ele me perdoa e me abençoa, então eu fico vendo assim que Deus cuida de nós mesmo na nossa desobediência. É claro que a gente não vai usar isso para ficar vivendo na desobediência. Né, olhando aqui para a nação de Israel, o povo estava desobediente, mas mesmo assim Deus proveu um rei. Não foi segundo o seu coração, mas ali aquele rei segurou as pontas no momento específico ali. Continuando aqui para a nossa conclusão, que diz o seguinte: Deus é o Senhor da história. Muitas vezes não conhecemos seus caminhos nem propósitos, mas sabemos que sua vontade é sempre a mais perfeita e agradável. Não podemos perder de vista que o Pai é quem governa a nossa vida. Como cristãos, devemos buscar a bênção de que a nossa vontade e escolhas estejam sempre bem alinhadas com as de Deus. Então a gente tem que olhar para as bênçãos que nós pedimos. É de acordo com a vontade de Deus? Né? Aquilo que a gente quer é de acordo, as nossas escolhas estão de acordo com a vontade de Deus? Então a gente tem que buscar essa direção. O povo quis andar pelos seus próprios caminhos, buscar a direção, né, baseado em outras nações. Isso nós não devemos fazer. Né? Nós temos que nos basear na palavra de Deus e não no mundo, no que o mundo ensina, no que o mundo prega. Certo? Nós possamos fazer a escolha correta em todas as áreas da nossa vida. Amém? Encerro aqui. Peço desculpas aí por qualquer coisa. Minha garganta não está muito boa, estou um pouco gripado, mas pela graça de Deus a gente está aqui comentando. E se você gostou, compartilha com seus amigos, deixe seu comentário, deixe sua participação. Né, se inscreva no canal aí do YouTube e acesse o site do EBD em Foco. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Né, aqui está as perguntas. Semana passada a gente errou um pouco aqui as perguntas, mas depois postamos o slide corrigido. Qualquer erro que você vê no slide, você pode entrar em contato que a gente vai corrigir, né, aqui para deixar tudo bonitinho. Certo? A paz do Senhor. Até a próxima aula.